Tema de hoje: os deveres das esposas. A mulher tem deveres a cumprir no casamento. Suas responsabilidades matrimoniais incluem ser ajudadora, ser submissa e ser administradora do lar. Então, em primeiro lugar, a esposa deve ser ajudadora de seu marido. Em Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem de fazer tudo sozinho, como também revelou que não havia ninguém mais qualificada para exercer esse papel de ajudadora do que a mulher. Em outras palavras, Deus estava declarando que a mulher tem algo a oferecer para o andamento do lar que o homem não tem. Estar sobre uma cabeça, uma autoridade, não desmerece ninguém. O marido tem como seu cabeça a Cristo, e o próprio Cristo tem como cabeça a Deus Pai, em 1 Coríntios 11:3. E embora haja clara distinção na cadeia de comando e distribuição das tarefas entre a Trindade, nem Jesus e nem o Espírito Santo são apresentados como menos Deus do que o Pai. Pelo contrário, a Bíblia os apresenta como um só Deus, em Efésios 4:4. Assim como também diz que o marido e sua esposa são um. Em segundo lugar, a esposa deve ser submissa ao seu marido. Um dos deveres claramente abordados na palavra de Deus é o de que a esposa deve submeter-se ao seu marido. E isto envolve mais do que respeito. Reflete o entendimento de governo do lar e da cadeia de comando estabelecida por Deus. Efésios 5:22-24 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A expressão cabeça aponta para a questão da liderança. E nós que tememos a Deus e sabemos que devemos andar na sua palavra, não podemos nos amoldar aos valores mundanos de nossos dias, de que não há distinção entre o homem e a mulher no casamento. Há uma forma correta de andar no Senhor. Colossenses 3,18 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. É lógico que, do ponto de vista do valor que cada um de nós tem aos olhos de Deus, não há distinção alguma entre homem e mulher. Entretanto, as autoridades foram instituídas por Deus em Romanos 13:1 e devemos respeitá-las. Isto não significa que diante de Deus as autoridades sejam pessoas de maior valor. Significa apenas que em matéria de governo elas estão numa posição diferenciada das demais, que são tão valiosas aos olhos de Deus como as que estão investidas de autoridade. No entanto, mesmo que o marido não levante um cetro de domínio em sua casa, sua autoridade deve ser respeitada. Paulo advertiu que quem resiste à autoridade traz sobre si condenação, em Romanos 13:2. Assim como os filhos devem honrar aos seus pais, e isso traz bênção sobre suas vidas, em Efésios 6:1, também a esposa deve respeitar o seu marido, em Efésios 5:33. E isso também trará bênçãos sobre sua vida. Mas em terceiro e último lugar, a mulher deve ser administradora do lar.
Nesta parceria do casamento, temos o homem como cabeça e a mulher como a sua ajudadora. Isso significa não apenas o auxílio da esposa por meio de conselhos, como também envolve distribuição de tarefas a cada um dos cônjuges. O fato do homem ser o responsável pelas decisões não significa que ele tenha que centralizar as tarefas. Algumas delas são claramente designadas às mulheres. Por exemplo, de quem é a responsabilidade de administrar o lar? A Bíblia refere-se às mulheres como donas de casa. Encontramos esse tipo de afirmação tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A viúva que hospedou Elias foi chamada assim em 1 Reis 17:17. E na Epístola de Paulo a Tito, as mulheres de forma generalizada também são assim denominadas, em Tito 2:5. Isso não quer dizer que a casa seja só delas, mas que o dever e a responsabilidade do cuidado e condução do lar, com suas tarefas, pertence à esposa. O livro de Provérbios apresenta uma mulher que conduz com maestria a administração do seu lar. Em Provérbios 31:10, a palavra de Deus diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então você, marido, que tem uma mulher hoje do seu lado, uma mulher que você entregou seu coração e que ela entregou seu coração diante de Deus no altar, cuide dela, valorize a sua mulher, porque mulher virtuosa não se encontra todo dia. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.